Bom dia, pessoal! Vamos lá então, chegamos à nossa quarta-feira e a live de quarta-feira é 6 horas da manhã. Para você que tem me acompanhado, bom dia para quem vai estar entrando, dependendo do horário também que você vai estar ouvindo, né, assistindo esse conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Espero realmente que mesmo que você não esteja aqui ao vivo, esse conteúdo chegue até você e aí você também possa compartilhar com outros pais, com outras mães, né? Se você gostar do que eu vou dizer hoje. Então a gente está continuando, desculpa, né, o nosso tema sobre autoconhecimento, sobre reconhecer alguns papéis, estilos que nós pais adotamos na criação dos filhos. Na segunda-feira eu falei, né, sobre os estilos parentais, fiz a divisão, tudinho, né, de como que você pode se reconhecer, falei que a gente precisa desse primeiro passo de reconhecimento e hoje eu vou dar uma continuidade, né, de que a gente faz depois, o que a gente pode fazer depois, quando a gente já reconheceu como é que estamos. Tá bom? Então vamos pensar assim, que o processo do autoconhecimento, né, para pais e mães, é um processo, né, para qualquer um, né, na vida, o processo de autoconhecimento, ele não é algo assim, vou agora assistir a live e pronto, né, vou ter todos os insights, tudo já vai vir e a partir de agora eu já vou conseguir mudar. Né? Não, é um processo de autoconhecimento porque tem várias áreas, vários pontinhos, né, na nossa vida. Tô com 34 anos, né? São 34 anos, né, de vários históricos, de várias formações, que se agora eu pretendo, né, fazer alguma mudança, reconhecer tudo isso, leva-se um tempo para esse processo. Tá? Então a gente precisa ter paciência. E eu quero fazer uma pergunta para você. Né? O processo de autoconhecimento é pensar assim: você quer realmente que só o comportamento do seu filho, comportamento inadequado, se cesse hoje, pare? Ou você pretende com esse processo, né, prevenir comportamentos inadequados lá no futuro, criar, né, promover uma saúde emocional e mental para os seus filhos e sua família lá no futuro. Quando a gente pensa num processo de autoconhecimento, a gente tem que ter dimensão, né, que se a gente ficar lutando só com o que a gente quer hoje, né, eu quero que meu filho pare o comportamento inadequado, ele seja mais obediente. Se a gente ficar preocupado só em cessar hoje, a gente vai tomar atitudes que cessem o comportamento só hoje. E aí a gente não precisa ficar passando por um processo longo, dolorido para nós, às vezes custoso, né, para a gente conseguir realmente essa mudança. Então eu tô aqui falando com pais, e se você, né, tem esse entendimento, continua assistindo a live, mas é com pais que realmente desejam fazer mudanças que vão ter uma proporção maior lá para o futuro. Né, que realmente pensam que as suas mudanças de hoje, o seu autoconhecimento, a sua mudança de comportamento, de mentalidade, de agir, de pensar, de demonstrar, né, o afeto que eu falei para vocês do estilo parental, o afeto e a exigência, são pais que pensam em mudanças reais lá no futuro e é com vocês que eu quero falar hoje. Porque realmente reconheço que o processo do autoconhecimento não é assim, ó, só porque eu reconheci a mudança vai acontecer. Né? É muito mais do que isso, porque às vezes você pode estar em casa, Maria, mas eu já sei que isso está acontecendo. Eu já sei que eu sou assim, mas eu não consigo fazer a minha mudança. Então, existe mais coisas além, né, do que reconhecer, e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês disso, mas é claro que nessa nuance existe vários fatores multifatoriais, né, que a gente vai dizer, para que você consiga realmente as suas mudanças. Pensando que é um processo de mudança. Nessa quarentena você mudou algo, ano que vem você vai mudar outro, os seus filhos vão mudando, então a partir é dinâmico, né? A gente vai passando-se o tempo e a gente tem que pensar que isso continua acontecendo. O processo de autoconhecimento e de mudança não é só quando você vai para o atendimento psicoterápico, né? Fiz um ano de psicoterapia
e agora tá tudo certo, né? É um processo que continua enquanto temos vidas aqui na Terra. Então a gente precisa tomar conta de que isso é um processo, e é um processo visando algo lá no futuro, porque senão a gente vai perder as nossas forças no meio do caminho, tentando achar que uma intervenção que eu faço hoje, semana que vem o meu filho já vai agir diferente. E isso até pode acontecer, tá bom? Mas não é assim normalmente que acontece, tá? Então a gente tem que tomar conta de que isso é um processo. Então, estou falando para pais e mães que desejam ter uma verdadeira mudança. Uma mudança lá para o futuro, prevenindo várias situações e promovendo outras situações que você já tem condições de conhecer hoje. E um outro ponto é isso. Então, se a gente precisa reconhecer no primeiro momento, eu quero que vocês que estão vendo essa live, mas não viram de segunda-feira, tá aqui no canal, no IGTV, aqui no Instagram. Quero que vocês assistam lá primeiro para fazer essa primeira parte. A primeira parte do autoconhecimento é esse reconhecimento aonde é que você está enquanto pai, enquanto mãe. Né? Que atitude, que estilo, que formato, o que você tem apresentado para os seus filhos. E aí lá eu já falei um pouquinho também de como que os filhos estão respondendo a esse estilo. Você precisa se localizar aí no mapa, né, de que estilo com mais frequência você tem adotado. Não é 100%, mas que estilo você mais tem adotado no seu dia a dia com seus filhos. Então, a primeira coisa, você vai reconhecer. E aí, nessa parte de reconhecimento, você pode dizer, Maria, eu já sei, mas realmente eu não sei por que é que eu estou adotando esse estilo. Às vezes você achava, né, e falava para as outras pessoas que era isso. Né? Os estudos dos estilos parentais, ele tem um inventário, que é um inventário que pergunta-se para o pai e pergunta-se para o filho, né? Como que está esse comportamento. Então, a maioria dos resultados dos pais é muito mais positiva, e quando é perguntado para o filho desse comportamento, vence algumas coisas que realmente acontecem na casa. Né? Então, quando é perguntado para o filho, a gente fala que aí realmente aparece a realidade, e grande parte dos pais que apresentam lá no teste, né? Ou eles são realmente participativos ou eles são negligentes quando é perguntado para os filhos. Então, a gente precisa reconhecer que às vezes o que a gente está dizendo e a gente tem falado, que a gente tem se comportado dessa maneira, realmente não está acontecendo com você ali no dia a dia. E aí eu quero te fazer algumas perguntas hoje, né? Várias situações podem estar acontecendo para que você não tenha essa consciência que realmente você tem comportado dessa forma. Primeira coisa, reconheça. Então, vai lá para a live que eu fiz segunda-feira, para que você reconheça os estilos parentais e aonde você está. E hoje eu também quero te fazer algumas perguntas para tentar entender por que você chegou nesse estilo. Então, eu quero te perguntar, eu anotei aqui algumas perguntas, né? Como é que você brincava quando você era criança? Você se lembra disso? Como eram suas brincadeiras? Com quem participava? Como é que você reagia a situações quando você era criança? Você fugia, você ficava com muito medo, você chegava nos ambientes tranquilamente. Como é que os seus pais reagiam quando você tinha um comportamento adequado, um comportamento legal? Eles te elogiavam, davam um reforço positivo, eles estavam presentes para ver esse processo com você? E como é que eles reagiam quando você tinha um comportamento inadequado? Né? Tinha uma repressão, tinha uma punição, eles batiam, ou eles também não observavam, nem sabiam o que você estava fazendo? Para que a gente observe o nosso próprio estilo parental, a gente precisa também passar por um processo de reconhecer como é que fomos criados. Mesmo que a gente tente se distanciar desse estilo, se a gente não toma consciência disso,
Normalmente a gente tem repetido ou a gente tem feito outro ponto, né, um contraponto, é ir lá pro extremo, né, tentando recompensar tudo aquilo que a gente não teve, né, na nossa infância. Então a gente precisa desse autoconhecimento, a gente precisa desse reconhecimento e muito mais do que reconhecer como está hoje, é por que está assim hoje. Eu falei lá numas lives, né, sobre como agir no comportamento inadequado da criança e uma das primeiras coisas era a gente pensar por que ela agiu daquela forma, né? Você sentar e tentar imaginar por que daquele comportamento inadequado. Normalmente não é porque sua criança é maldosa. Nossa, agora ele quer te ver mal, ele bateu em você porque ele quer te trazer dor. E não é, né? Às vezes ele tá te chamando a atenção, você falou pra ele que já ia, né? Já ia pra brincar com ele, mas você não foi. Então ele vem te dar uma mordida às vezes pra chamar essa atenção que ele precisa de você naquele momento. Então tem várias situações que a gente precisa analisar e conosco também. Por que é que estamos agindo dessa forma? É claro que isso, gente, não é numa pergunta simples assim, né? Por isso o processo de orientação de pais e psicoterapia, para que a gente vá fazendo esse caminho todos os dias, no dia a dia. Quando acontecer um comportamento, você se perguntar por que desse comportamento, né? Então, assim, grito muito, Maria, né? Eu aqui anotei no meu autoconhecimento, aqui nos meus rabiscos, que estou gritando muito. Então, o porquê do seu grito? O que é que seu grito tem a dizer de você? Como é que você está nesse momento? Você está estressada, com um monte de situações para resolver. Você precisa entender por que esse grito com seu filho. Não é, a maioria das vezes não diz do comportamento inadequado dele naquele momento, mas diz realmente como é que estamos enquanto pais, enquanto mães. Ai, Maria, anotei aqui, eu tenho passado muito pouco tempo com meu filho, né? Então você precisa observar, né, por que é que você tem passado pouco tempo com seu filho, o que que você precisa se organizar, você tem tentado fugir de algo, você fica pouco, ou você está pouco na sua casa, porque realmente não é um ambiente que você está se sentindo bem. Você precisa perguntar o porquê, né? E voltar algumas coisas do seu passado também, para que você entenda esse estilo. Então, reconhecer é o primeiro passo. Segundo passo é aceitar. Maria, eu estou assim. Né? Eu também, né? Nós temos que passar por esse passo de aceitar que as coisas não estão indo bem, né? Que eu tô perdendo o caminho, não estou conseguindo me organizar, estou desorganizada, né? Desestabilizada. Então a gente precisa aceitar que estamos dessa forma, porque normalmente a gente é criado, principalmente as mulheres, né? Para que o lar, né, e a gente tome conta disso com uma forma de perfeição, né? É o ideal, né? Que você vai dar conta, porque sua mãe deu conta, porque sua tia deu conta, né? Como é que você não vai dar conta agora de um filho se eu cuidei de 9, né? Acho que vários de nós já deve ter ouvido essa fala, né? Que como é que você não vai dar conta? E ninguém aqui tem que dar conta. E se você for ver a realidade que era da sua mãe lá com 9 filhos, provavelmente os mais velhos cuidaram dos mais novos, né? A rotina de trabalho dela era diferente, a rotina de influência sobre nós, né, que éramos filhos naquela época, era totalmente diferente. Então não façamos comparação, mas aceitamos que realmente algumas coisas estão saindo fora do rumo e a gente precisa rever a nossa rota. E é muito difícil, eu falo que às vezes pedir ajuda é fácil, aceitar ajuda é outra situação. Às vezes a gente pede ajuda, né? Nossa, não tô dando conta. E a outra parte é aceitar que precisamos de ajuda nesse momento. Então eu quero um outro exercício fazer com vocês, né? Pense um pouco, anote aí na sua casa, pare um pouco para fazer essas reflexões. Que comportamentos positivos você observa da sua maternidade, da sua paternidade. E depois, para a gente conseguir passar por aquele passo de não só autoconhecer, mas realmente fazer uma mudança efetiva, a gente precisa criar estratégias para que tudo isso que a gente deseja realmente saia do papel, né? E tome vida aí no seu dia a dia em casa. Então você pode se perguntar, ó,
reflita por que você quer mudar este comportamento e o que esse comportamento tem provocado no seu dia a dia de pai e mãe, né? O que ele tem provocado, o que a mudança causaria para o seu dia a dia em casa. Então você precisa anotar aí no seu papel. Isso faz parte do seu autoconhecimento, mas isso já é uma estratégia para que você consiga melhorar. Ó, registre quantas vezes esse comportamento ainda acontece e registre o oposto, o contraponto. Então, se você age dessa forma, quando você não grita com seu filho, qual é a resposta dele neste momento? Quanto mais você tiver consciência disso, anotar, fazer as suas anotações, colocar ali, provavelmente você vai ser reforçado com esse comportamento positivo, né? De você reconhecer que é totalmente diferente a resposta do seu filho quando você age diferente. Então, esse é parte do processo, a gente reconhecer, aceitar e fazer estratégias para que essa mudança realmente aconteça. Então, eu falei lá, você reconhece que você tem gritado muito. Aceite e tenta entender um pouquinho o porquê desse seu grito, né? O que ele está dizendo. Mas agora coloque estratégias, então, para que você, na próxima vez, ou próxima intervenção com seu filho, você não se utilize mais do grito, né? Que outra coisa eu posso fazer? Ou outra pessoa que eu posso pedir ajuda? O que eu preciso fazer com a minha vida, né? Para que eu não chegue nesse estresse e utilize do grito. Eu preciso ter um tempo para o meu relaxamento. Eu preciso fazer uma atividade física. Eu preciso dormir melhor. Eu preciso comer melhor, né? Enquanto mães, enquanto pais, nós precisamos desse período também de transformação nossa para que os nossos comportamentos mudem. E aí no quarto ponto, encerrando também um pouquinho desse conteúdo que eu trouxe para vocês hoje sobre como realmente esse autoconhecimento pode virar uma mudança efetiva, é que a gente entenda, lá no começo eu falei, que esse é um processo. Então a gente precisa ter muita paciência com esse processo e compaixão conosco, né? Eu vi esse termo essa semana, né? E eu acho que cabe muito aqui para o processo de paz. A gente precisa ter compaixão conosco nesse processo, compaixão com os nossos filhos, né? Porque realmente vão acontecer várias situações nesse processo. Mas como eu perguntei para vocês no começo, só continuava a ver a live quem me respondia isso, né? Que você não quer uma mudança só agora do comportamento inadequado do seu filho. Você tem propensões, você tem pensamentos e propósitos de uma saúde mental para o futuro, de uma saúde emocional para o futuro, de prevenir comportamentos inadequados no futuro. Eu tenho hoje falado muito com mães, com grávidas, com recém-nascidos, e é ótimo pensar que você vai passar por um treinamento de paz nesse período, porque você já tem a consciência do quanto que você precisa mudar dos seus estilos, da sua conduta, e o quanto que isso vai fazer você prevenir algumas situações que a gente tem lutado no dia a dia porque a gente não observou anteriormente. E agora a gente luta às vezes com alguns comportamentos inadequados dos filhos, mas se a gente tivesse tido esse autoconhecimento, esse estudo e colocado em prática algumas situações nossas, provavelmente a gente teria resultados diferentes hoje. Então, vamos lá, quero retomar com vocês. Reconhecer, aceitar, colocar estratégias para essa mudança e ter paciência com esse processo. Paciência conosco, paciência com os nossos filhos. Precisamos ter esse ponto, principalmente quando a gente está se vendo perdido, né? Tô precisando de ajuda, Maria, não tenho conseguido, tá muito difícil, e a gente precisa olhar para nós também com um olhar de acolhimento. Às vezes a gente consegue fazer isso com outras pessoas, né? Uma outra mãe vem conversar com a gente consegue dar apoio, consegue acolher, consegue se falar para ela que tudo bem, né? Tá difícil, mas eu tô aqui, você vai conseguir. E conosco, às vezes, a gente é muito duro, muito rígido, por causa de estilos que a gente aprendeu também, provavelmente, na nossa infância, mas a gente precisa também quebrantar o nosso coração conosco,
né? De saber que a gente não precisa dar conta, a gente não tem que ser perfeita, a gente não tem que fazer comparação, mas precisamos saber que se isso não tá dando certo, precisamos mudar a nossa rota, precisamos fazer algumas situações de intervenção e de mudança realmente na nossa vida, para que lá para o futuro a gente consiga colher todos esses frutos, né, que foram plantados agora de mudanças na vida, nas nossas vidas, na vida do casal, na vida das famílias, e aí a gente vai ter mudança na vida dos nossos filhos. Tá bom? Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Boa semana, né? Bom continuar de semana, boa quarta-feira para vocês. Compartilhe esse conteúdo com outro pai, com outros pais, com outras mães, e a gente se vê na live de segunda-feira. Quero também reforçar o meu convite. Se você não tem acompanhado, não tem visto, mas a gente vai começar um grupo de estudos dia 5 de outubro sobre o cérebro da criança. É o livro, o cérebro da criança, a gente vai estudar esse livro, né, destrinchar o livro, tentar compreender tudo que tem de conteúdo ali dentro, porque é riquíssimo o conteúdo que tem lá. Então, parte do nosso autoconhecimento colocarmos estratégias, né, para que esse autoconhecimento aconteça realmente, colocar o estudo, né, trazer presença, conteúdos diferentes no seu dia a dia. Não adianta você querer mudança e continuar ouvindo as mesmas coisas, vendo as mesmas coisas, estando com as mesmas pessoas, né? Então, esse é um processo, esse livro é muito rico, eu utilizo muito enquanto na minha maternidade, na minha profissão, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença nas intervenções. São 12 estratégias de intervenções que está ali no livro, então é o convite para que você esteja conosco. É um valor de custo, gente, R$ 47,00 mensal, né? Vão ser um encontro por semana. Então, assim, mas para que realmente a gente compre o livro e a gente aproveite tudo que tem de conteúdo naquele livro, tá bom? Bom dia para vocês, bom trabalho. Beijo!